Mais um vídeo aqui se iniciando para a gente ver sobre a Angélica. Parece que ela foi demitida da Globo após se envolver com uma polêmica. Não sei qual polêmica é, não sei se ela realmente foi demitida, mas o canal Não Adivinho do Marcelo Milos trouxe essa informação para a gente aqui. A gente vai dar uma olhada aqui agora. Vídeo original aqui na descrição. Se inscreve no canal, curte esse vídeo para ajudar a gente a atingir mais pessoas e a crescer esse canal. Estou iniciando ele agora, a gente está bem pequenininho, então dá essa força aí para a gente, beleza? Vamos aqui direto pro vídeo sem mais enrolação. Uma das apresentadoras mais famosas do Brasil acabou de se tornar alvo de um dos rumores mais comentados da televisão. Afinal, Angélica foi mesmo demitida da Globo? Nos últimos dias, notícias envolvendo aí o suposto fim do vínculo da apresentadora com a emissora se espalharam rapidamente. Teve gente falando em desprestígio, outros apontando baixa audiência, enquanto alguns chegaram até a dizer que a Globo estaria encerrando de vez um ciclo que durou quase 30 anos. Só que, como sempre acontece quando o assunto envolve grandes estrelas da TV, a história parece ser bem mais complicada do que as manchetes fazem parecer. Tanto que a própria apresentadora precisou se pronunciar sobre isso. Bom, vamos entender o que realmente aconteceu entre a Angélica e a Globo, né? Descobrir de onde que surgiu essa história aí da suposta demissão, conhecer os bastidores dessa mudança contratual que ela vem sofrendo e ver o que a própria apresentadora revelou sobre o seu futuro profissional, porque só se fala disso aqui na obra, tá? A demissão da Angélica. Eu sou o Marcelo Milos, depois a vinheta eu te conto. Angélica é, sem dúvida, uma das apresentadoras mais marcantes da televisão brasileira nas últimas 3 décadas. Ela seguiu aquele caminho que era bastante comum nos anos 90, começou comandando programas infantis, conquistou o público e, conforme foi ganhando experiência e maturidade, migrou para o entretenimento, área em que acabou se consolidando como um dos maiores nomes da TV nacional. Aqui você pode fazer a sua bagunça, tudo que você quiser. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. E boa parte dessa trajetória de sucesso aconteceu dentro da Globo. Desde 96 na emissora, ela foi crescendo aos poucos, acumulando espaço, prestígio e programas importantes até alcançar o status que tem hoje. Por isso mesmo, a notícia de que a loira teria sido demitida pegou muita gente de surpresa, né? Depois de anos sendo considerada praticamente intocável, Angélica passou a aparecer cada vez menos na programação. Foi perdendo espaço na TV aberta, ficando mais restrita aos bastidores do Projac, até chegar ao ponto, né, de comandar apenas um programa na GNT, que registrava audiência bastante discreta. E segundo algumas informações, esse teria sido um dos fatores por trás de sua saída. Só que quando o assunto envolve grandes estrelas da televisão, as histórias raramente são tão simples assim, né? Diversas matérias começaram a afirmar que, na verdade, a Angélica não teria sido demitida. O que aconteceu seria apenas o encerramento de um contrato dentro de uma mudança no modelo de vínculo da emissora, que continuaria contando com trabalhos da esposa de Luciano Huck em projetos específicos. Já o jornalista Ricardo Feltrin, conhecido por acompanhar os bastidores da televisão e considerado aí uma das principais referências nesse tipo de cobertura, garante que a Angélica realmente perdeu prestígio dentro da emissora. E aí fica a pergunta, né? Será que a Angélica vai precisar viver apenas às custas do maridão ou ainda vai continuar recebendo um salário aí que a Globo deposita todo mês? Meus coleguinhas jornalistas, né? Eles estão. Eu entendo perfeitamente. Assim, a Angélica se desvincula da Globo. A Angélica interrompe contrato com a Globo. Angélica decide deixar a Globo. Mas a verdade crua é que é a Globo que está dispensando uma das mais icônicas apresentadoras que ela teve nos últimos anos. O assunto começou a ganhar força quando recentemente começaram a surgir notícias indicando que o programa Angélica ao Vivo, exibido pela GNT no fim do ano passado, estaria com os dias contados. Segundo os rumores, a atração noturna poderia ser retirada da grade por causa dos baixos índices de audiência, que estariam inferiores do esperado. Mas a situação não parava por aí, né? As mesmas informações também apontavam que Angélica teria encerrado sua parceria com a Viu, a agência de influenciadores digitais ligada ao próprio Grupo Globo, e foi justamente a soma dessas notícias que fez muita gente acreditar que a apresentadora estaria perdendo cada vez mais espaço dentro da empresa onde construiu boa parte da sua carreira. A Globo rompeu o contrato que tinha com a Angélica por causa de produtos, né? Então a Globo tem contrato com várias pessoas ali dentro, vários famosos, atores, apresentadores, etc., alguns jornalistas, porque ela é a empresária desses artistas. E aí, o que causou o fim dessa relação entre a Angélica e Globo foi que a Globo chamou ela para interromper esse vínculo que eles tinham. Interromper antes da hora. Que era, Angélica, a gente vai ter uma propaganda e a gente vai pegar uma porcentagem, como empresário. Só que tem um problema. Com a Angélica fora do ar, o público não
lembra. O público não lembrando, o empresário também não lembra. Então, veja, se a Globo não bota ela no ar, se a Globo deixa ela num canal que definhou, que não serve para mais nada, praticamente, que já tem uma boa história, gente, né? Então, nenhum anunciante tem interesse em ter a Angélica, porque ela não está em evidência. Então, ela tem condições de ficar em evidência por si mesma, sem a Globo. Mas tem uma bela história, uma baita história pela TV brasileira, aí, passando também pelo SBT. É uma lenda, tá bom? Mas, de qualquer forma, demitiu, ela trabalhou 24 anos, saiu, ficou mais um pouco, e agora saiu de vez. Quando essas notícias começaram a circular, muita gente correu para tirar conclusões. Teve quem disse aí, bom, que falta de respeito aí com a Angélica, outros reclamavam que a Globo já não tratava seus apresentadores históricos da mesma forma que tratava antigamente, e comentários desse tipo começaram a se espalhar por toda parte. Só que a repercussão ficou tão grande que a própria Angélica resolveu se pronunciar para explicar o que realmente estava acontecendo. Antes de tudo, vale esclarecer uma coisa, tá? Oficialmente a apresentadora não foi demitida. O que aconteceu? Nessa questão de não tratar os apresentadores como tratava antigamente, o pessoal também tem que entender que é outra época. Hoje são outros tempos, né? Não vale mais a pena para a Globo, numa dinâmica tão grande que tem, de surge uma pessoa famosa a cada dia, brota alguém famoso aí, ter pessoas tão fixas assim, né? Um ou outro ter fixo, ter contratos realmente que atrela a pessoa à Globo e tudo mais, é, é até vantajoso. Um Luciano Huck, uma Ana Maria Braga, etc. Mas todo mundo, da forma que era antes, todo mundo que é um global, tem um contrato fixo com a Globo, é muito ruim para a Globo porque aumenta demais o salário deles, né? Isso daí tem um custo muito grande para a Globo. Na dinâmica de hoje em dia, que tá as mídias, que tá o setor do entretenimento, não compensa para a Globo, principalmente na máquina inchada que a Globo tem. Muitos anos aí para trás, ela tem tido prejuízo, né? Ela foi ter lucro nos últimos 2, 3 anos agora, que ela foi ter lucro novamente, né? Por causa dessa mudança, inclusive. Então não vale a pena para a Globo continuar tendo o mesmo formato de trabalho que ela tinha antigamente, porque o mundo é outro. O mundo mudou a dinâmica de mundo, de entretenimento, de influencer, de pessoas famosas, né? Hoje o TikTok, o YouTube, o Instagram mudaram essa dinâmica e a Globo teve que se adaptar dentro do operacional dela a essas mudanças do mundo. Igual eles estão tendo que se adaptar agora com o caso da Cazé TV, né? É uma outra dinâmica, mas eu falo das mudanças, né? O jogo mudou, o jogo agora é outro. Então ela tem que se adaptar à nova forma. Então realmente ela não vai fazer o mesmo que ela fazia há 20, 30 anos atrás, porque o jogo agora é outro. Segundo a versão divulgada, foi apenas o encerramento do contrato de exclusividade que ela mantinha com a Viu, né, a agência de influenciadores ligada ao Grupo Globo. Além disso, também chegou ao fim o vínculo por obra que existia para a primeira temporada do programa Angélica ao Vivo, exibido na GNT. Aliás, né, esse modelo de contrato por obra tem se tornado cada vez mais comum no mercado da televisão, principalmente entre profissionais que buscam mais flexibilidade para atuar em diferentes projetos. De acordo com as informações divulgadas, o encerramento desse vínculo específico teria acontecido justamente para dar mais liberdade comercial e artística à apresentadora, permitindo que ela tivesse então mais autonomia para definir os seus próximos passos na carreira. É um contrato de 1 ano com a Viu, esse contrato vai abordar esse período por obra, fica um adendo contratual dos gastos para ela receber por obra, mais o contrato unificado de 1 ano com a Viu. Só que como a temporada já terminou e a Globo optou, porque a previsão era que a Angélica começar a gravar a segunda temporada nesse primeiro semestre, então esse contrato abordaria tudo isso. Mas por que foi encerrado? Como a Globo optou por colocar a próxima temporada da Angélica ao Vivo somente em setembro, eles falaram, não justifica ter um contrato longo, esse contrato a partir de maio com a Viu, já que ela vai estar fora do ar até dezembro. Então foi encerrado esse contrato com a Angélica até para dar mais liberdade comercial para ela, porque o contrato com a Viu prevê exclusividade. Então ela ficaria sem poder fazer absolutamente nada até setembro. Além disso, apesar de toda a especulação, a própria Angélica já deixou claro que continua mantendo uma boa relação com a emissora, e os indícios apontam justamente nessa direção. Segundo informações publicadas pela coluna Play do jornal O Globo, a alta cúpula do canal teria decidido renovar o programa da apresentadora na GNT. Ou seja, ao contrário do que muitos imaginavam, a atração não estaria chegando ao fim. Com isso, o programa comandado pela loira deve ganhar uma segunda temporada na TV por assinatura. Inclusive, os novos episódios já estariam sendo planejados para estrear no segundo semestre desse ano. Mas como surgiram muitas versões diferentes para a mesma história, a Angélica resolveu colocar um ponto final nas especulações. A apresentadora usou as redes sociais para esclarecer a situação e explicar exatamente o que estava acontecendo com a sua carreira. Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou um longo desabafo detalhando os fatos
fatos e tentando acabar de vez com as dúvidas aí que surgiram após toda a repercussão envolvendo o seu nome. Pelo visto, hoje resolveram me colocar no centro de algumas notícias que não são verdadeiras. Só para esclarecer, eu não tenho contrato fixo com a Globo há alguns anos. Minha relação com a emissora acontece por obra, de acordo com cada projeto. No caso da Viu, o contrato estava ligado ao período de exibição do programa. Sempre gostei de conduzir minha carreira dessa forma, com liberdade para escolher os projetos das quais quero fazer parte, construir novas parcerias e seguir caminhos que façam sentido para mim naquele momento. No desabafo, a Angélica explicou que o encerramento... Então, esse que é o ponto, que é o que eu falei anteriormente. As coisas mudaram. Para a Globo não faz sentido mais ter o pessoal amarrado da forma que eles tinham antes, porque eles têm que manter o contrato, têm que pagar o pessoal do mesmo jeito, mesmo que não tenha produção ou que a audiência esteja baixa e tudo mais. Da forma que eles fazem hoje, por obra, por programa, é muito melhor para a Globo e também para o artista, porque ambos têm liberdade de criação. Então a Globo pode encerrar a qualquer momento, ó, a gente não vai mais fazer seu programa porque a audiência está baixa e pronto. Tanto o artista pode virar e fazer com outras emissoras, pode fazer com streaming, pode fazer publicidades fora da própria Globo. Então traz uma dinâmica muito melhor, né? Traz uma dinâmica muito melhor para ambos. E a gente viu que, por exemplo, a Virgínia estava com a questão da Globo lá também. Então, se a Globo tivesse amarrado a Virgínia igual eles faziam antigamente, ela não poderia simplesmente cortar o programa da Virgínia ou o quadro da Virgínia do nada, porque teria que pagar ela do mesmo jeito. Então, teria que dar uma forma de monetizar ela, entendeu? Então, essa forma, essa dinâmica que eles utilizam hoje, que é uma dinâmica muito mais rápida, é a forma ideal de se conduzir hoje esses canais para diminuir a questão, para dar uma enxugada nos custos dele, porque eles realmente focam no que está dando audiência. Se não está dando audiência, eles cortam, no próximo mês já não tem que pagar esse artista mais e já coloca outro no lugar e assim vai indo, entendeu? Do vínculo com a agência de marketing já era algo previsto desde o começo. Segundo ela, aquele acordo comercial estava diretamente ligado ao período em que o programa permanecesse no ar, então o fim do contrato fazia parte do planejamento natural. E uma coisa que chamou a atenção foi que, nas entrelinhas, a apresentadora também deixou a impressão de que ela está aberta a novos caminhos profissionais, tá? Talvez isso signifique uma oportunidade em outra emissora, talvez um projeto independente, quem sabe até investir mais forte no digital, né, em plataformas como o YouTube. Mas difícil saber neste momento, né? O que parece claro é que a Angélica vive uma fase diferente da carreira. Hoje ela está bem mais livre aí para avaliar propostas e escolher os projetos que realmente fazem sentido para ela. E mesmo que continue mantendo essa relação com a Globo, né, especialmente com a possível nova temporada do programa na GNT, nada impede que a apresentadora comece a explorar novos espaços aí, novas oportunidades mais cedo ou mais tarde. Eu acredito que vai chegar num momento, cara, que a maioria desses apresentadores, dessas grandes estrelas da TV, elas vão ter suas próprias paradas. É claro que um Luciano... De certa forma, já tá assim, né? Eles têm uma liberdade artística hoje muito maior. Então a gente vê o Rodrigo Faro, outras pessoas que têm estúdios próprios, que fazem publicidades próprias, tem suas próprias construções de entretenimento e dessa forma, né? A não ser artistas muito grandes, né? Que são artistas realmente em outro nível, vamos colocar assim, como um Luciano Huck, por exemplo, que a Globo paga milhões para ter ele todos os meses, que tem o horário mais nobre da maior emissora do país. A Ana Maria Braga, por exemplo, mas no caso dela é porque ela também já está numa idade mais avançada, então ela fazer essa mudança de carreira para ela também não vale tão a pena. Eu acredito que se a Globo encerrasse com ela simplesmente aposentaria, porque já tem dinheiro demais da conta, dinheiro a perder de vista, né? O Luciano Huck, no mesmo sentido de ter muito dinheiro, mas ele tá novo ainda, né? Então, ele tem muita energia, muitos anos pela frente ainda na questão do entretenimento. Então, acredito que é por isso que ele continua, etc., e não muda. Mas dos outros artistas, a grande maioria já está mais independente. Ele já tem um podcast, já faz pontas em algumas coisas, o que antes era impensável, principalmente para atores e artistas globais, né? A Globo tem essa fama de não deixar os artistas irem a lugar nenhum, de não dar entrevista a programa sem ser da casa em lugar nenhum, de não fazer podcast, de não fazer publi sem ser pela Globo, dessas coisas todas. E isso vem mudando por causa dessa dinâmica que eles mesmos aceitaram de abrir mão, porque eles entenderam que seria o melhor
para o jogo de hoje em dia, né? Nessa dinâmica muito mais ágil, muito mais rápida das mídias sociais. Hulk da vida, por exemplo, ele tem um projeto enorme para tocar. Né? O Marcos Mion tá no Domingão agora, né? Ele tem um projeto enorme para tocar. Não, quer dizer, o Marcos Mion tá no programa que era do Hulk e o Hulk tá no Domingão, certo? Então, assim, são programas de grande audiência na emissora. Então, esses caras, por hora, eu acredito que eles continuam. Mas eu acho que essa galera que tá indo mais pra série B, se a gente pode dizer assim, da emissora, esses programas de mais baixa audiência, eu acho que a tendência, cara, é eles irem caminhando aí para um projeto mais solo, um projeto aí mais uma rede social mesmo, né? Ganhar dinheiro com publicidade, Instagram, canal no YouTube. Beleza, então o que deu para a gente ver é que realmente parece que vai mudar a forma de contratação da Angélica para a forma que estão outros artistas já, mas que não vai encerrar o contrato dela e que ela não foi demitida e que não teve polêmica também envolvendo o nome dela. Parece que com a agência da Globo ela ainda vai continuar os trabalhos e com o programa na GNT ela deve renovar, mas também por projeto, né? Então ela deve fechar, por exemplo, 5 programas com a Globo e aí depois mais 5 se a Globo quiser e assim sucessivamente. Excelente vídeo do Marcelo aqui, né? Como sempre, os vídeos dele são sensacionais. Vídeo original na descrição. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Valeu, falou e tchau!